O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade pelo período de 8 anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Por 5 votos a 2, a maioria dos ministros do TSE julgou que Bolsonaro cometeu crime ao realizar uma reunião com embaixadores de vários países em julho de 2022 para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Com a decisão, o ex-presidente Bolsonaro fica impedido de disputar as eleições até 2030. No mesmo julgamento, o TSE absolveu o general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente da República na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Em seu voto, o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, afirmou que Bolsonaro difundiu informações falsas para desacreditar o sistema de votação brasileiro. Além disso, transmitiu ao vivo a reunião com embaixadores pela TV Brasil, emissora de televisão pública da empresa Brasil de Comunicação. O ministro citou que Bolsonaro fez ilações sobre suposta manipulação de votos nas eleições de 2020 e alegações de falta de auditoria das urnas eletrônicas. Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado na condição de presidente da República, chefe de Estado, candidato à reeleição em 2022, esgarçam a normalidade democrática e isonomia, ao propor uma cruzada contra uma inexistente conspiração para fraudar eleições. O primeiro investigado não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha. A recusa de valor ao conhecimento técnico e a respeito das urnas e a repulsa à autoridade do TSE foram manejadas como ferramenta de engajamento. Em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Segundo a votar, o ministro Raul Araújo divergiu do relator e votou contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Para ele, a ausência de gravidade nas falas de Bolsonaro durante a reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada. Raul Araújo também justificou a transmissão do encontro por meios de comunicação estatais, afirmando se tratar de um evento oficial do presidente da República. O ministro também votou para que o TSE desconsiderasse do julgamento a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi anexada aos autos da ação eleitoral. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. O julgamento prosseguiu com os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, que votaram pela condenação de Bolsonaro, deixando o placar em 3-1 contra o ex-presidente. Floriano Marques apontou que Bolsonaro questionou a confiabilidade da justiça eleitoral como estratégia de campanha, utilizando para isso o cargo de presidente e a máquina pública. Marques assegurou ainda que houve tentativa de Bolsonaro de interferir na vontade do eleitor, mesmo que o ex-presidente não tenha sido reeleito. Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. A ministra Carmen Lúcia, autora do voto que formou maioria pela condenação de Jair Bolsonaro, destacou que o ex-presidente cometeu crime ao utilizar a estrutura do cargo em benefício próprio e criticou ataques do ex-presidente contra ministros da Corte Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. E a crítica faz parte. O que não se pode é um servidor público no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição, e não há democracia sem poder judiciário independente.
Com maioria formada pela inelegibilidade de Bolsonaro, votaram ainda os ministros Cássio Nunes Marques, que acompanhou Raul Araújo e votou pela absolvição do ex-presidente, e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Moraes deu o 5º voto pela condenação e destacou que a reunião com os embaixadores foi uma iniciativa exclusiva de Bolsonaro que tinha objetivo eleitoreiro. Veja, de oficial, só o desvio de finalidade praticado pelo então presidente da República. Porque o Itamaraty não só não organizou, não foi avisado e não participou. A Casa Civil é da mesma forma. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também não. Foi ouvido, o ex-ministro Almirante Flávio Rocha também não participou. Algo eleitoreiro. Um monólogo eleitoreiro. Pauta da reunião definida exclusivamente pelo primeiro investigado, presidente, então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, uma pauta dele, pessoal, eleitoral, num período, repito, há 2 meses e meio, faltando para o primeiro turno das eleições. De acordo com a legislação eleitoral, a contagem da pena contra Bolsonaro começa na data do primeiro turno das eleições de 2022, realizado em 2 de outubro. Com isso, a inelegibilidade do ex-presidente terminará no dia 2 de outubro de 2030, 4 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, previsto para acontecer em 6 de outubro. A defesa de Bolsonaro ainda poderá recorrer ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal contra a condenação.